De volta aqui pra gente falar da Fazenda. E olha só o que eu vou te contar, viu? Júlia se tornou a primeira fazendeira. Deu errado o plano do Zack, né? Passaram o dia todo traçando ali as maiores estratégias para usar na formação da primeira roça. Afinal, né, eles acham que eles vão para a roça. E aí passaram o tempo todo traçando aí as estratégias, o que é que eles iam fazer ali para tentar conseguir o poder para modificar as coisas, e deu tudo errado. É o que dá, né? Porque vocês imaginavam que a prova seria uma prova que dependesse do esforço de vocês. Mas, assim, parece que vocês nunca assistiram um reality show na vida. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Carelli tá assistindo 24 horas por dia, tá bom? Então, obviamente que ele não vai colocar nada que facilite pra vocês. Então ele vai colocar provinhas ali, ó, que vão dar uma atrapalhada no plano de vocês. Porque afinal, é pra tombar, não é pra facilitar. Se fosse pra facilitar a vida de vocês, gente, Carelli não fazia reality show. Se fosse pra facilitar a vida de vocês, sabe o que o Carelli ia fazer? Ia ficar em casa. É pra dificultar a vida de vocês ao máximo ali. É justamente pra fazer vocês pensarem duas vezes em assinar este contrato com a Record e participar da Fazenda. É pra isso que vocês, inclusive, passaram toda essa situação aí, né? Agora sim, eu não sei o que a gente pode esperar sobre o mandato da Júlia. Porque dizem, né, até onde a gente viu, ela tem uma certa influência do Sasha. E o Sasha ficou muito feliz, inclusive, pela vitória da moça. Será que ele é que vai mandar? Será que é ele que vai influenciar nas decisões dela? Será que vai ser ele que vai estar por trás ali das decisões que ela vai tomar? Depois, né, do que a gente viu, eu fico até em dúvida do que a gente pode esperar da moça, né? Eu fico até em dúvida do que a gente pode esperar do que vai vir por aí. Já era para ter, inclusive, estreado o chapéu de fazendeiro aqui, mas eu esqueci de limpar o chapéu no meio de tanto trabalho que eu tenho para fazer. Mas amanhã vocês vão ver aqui estreando o chapéu de fazendeiro que eu também mandei preparar este ano, né? Você tá vendo a pontinha dele ali em cima. Você já deve ter visto essa pontinha em outros vídeos também. Mas enfim, gente, Flor ali colocada contra a parede, veja só, pela Suelen e pela Camila. Camila, tá ficando chato às vezes essa tua implicância aí, esse negócio aí de você achar que o público pode enxergar a Flor como uma pessoa sem muita movimento, viu? Tá chato? Afinal, você não é dona da razão. Mas enfim, vamos te explicar aí algumas coisas, você vai entender um pouquinho melhor alguns detalhes que a gente não conseguiu te explicar nos outros vídeos, porque o Carelli às vezes manda a cronologia da Fazenda pras cucuias. Então vamos lá. Hoje a Fazenda já começou direto ali com a Galisteu falando com os paioleiros. E aí ela fez uma dinâmica que todo ano ela faz, que é os paioleiros dizerem quem eles querem que subam com eles para a sede e quem eles querem que não subam com eles para a sede, basicamente. E aí foi desse jeito. A dinâmica já começou logo com Albert Bressan, ele tendo que dizer ali qual dos participantes ele queria que subisse com ele. Na verdade, eu acho que o participante mais votado para subir junto, se eu não me engano, foi o de Black. Tá? Assim, de cabeça eu acho que foi ele. Ele foi citado por 3 pessoas ali. Agora, a pessoa que mais foi votado para deixar o reality show foi o Cauê. E eu acho que o Cauê vai subir, gente. Primeiro porque ele é um Kawaier. Vai ficar feio um Kawaier não subir. O Kawaii tá patrocinando o programa. Depois, né, no meio de tantas coisas, o cara tá ali, né, ganhando destaque por causa de tudo que estão fazendo pra cima dele, né? E aí o Albert começou logo com a opinião dele.
por ele ser com a letra A, o primeiro, ele escolheu o D-Black para subir com ele lá para a sede e disse que ele queria que o Cauê ficasse de fora, porque afinal o Cauê e ele têm uma diferença muito grande de estratégia. Então ele não via ali que os dois pudessem combinar em alguma coisa. Em seguida foi o próprio Cauê. O Cauê escolheu para subir com ele o D-Black. Segundo ele, porque o D-Black é uma pessoa legal, apesar das diferenças que os dois têm, e é o cara que movimenta as coisas. Eu achei engraçado, inclusive, o Cauê falar que o D-Black movimenta as coisas, né? Porque o Michel falou o exato oposto, que ele não movimenta nada. E aí depois ele disse que ele não queria o Albert para subir com ele para a sede, para ficar de fora do reality, porque o Albert é racional demais e isso pode atrapalhar a estratégia dele. Mas eu fiquei pensando, como assim, cara? Como ser racional demais pode atrapalhar a estratégia? Só se tu for emocional demais, e aí uma certa racionalidade pode atrapalhar. Mas mesmo que tu seja emocional demais, não justifica. Vamos ser sinceros que não justifica? Então assim, eu achei que a desculpa dele foi muito esfarrapada. E aí o D-Black escolheu a Gisele pra subir com ele. Porra, D-Black, tu podia ter escolhido o Albert pra subir contigo, né? Pelo menos tu podia dar ali uma retribuída no cara, né? O cara te escolheu pra subir junto, nem pra isso tu escolheu ele, né? E aí ele disse assim, por causa lá da alegria da Gisele, que a Gisele faz todo mundo rir e tal. Então seria interessante a Gisele subir pra fazenda e ele queria que ela subisse com ele. Aliás, ele queria que ela subisse com ele. E aí depois ele disse que não queria que o Michel subisse, porque afinal o Michel ali foi uma pessoa legal. Eu também não entendi muito o ponto do D-Black. Mas ele falou que que o Michel é um cara legal e tal, que é um cara ali que tem algumas coisas interessantes, mas que não queria que ele subisse para o Brasil acolhê-lo e arrumar mais trabalhos para ele. Porra, o D-Black chamou o cara de desempregado. Quer dizer, né? É desempregado, não dá pra dizer que é empregado. Mas foi engraçado a forma bem assim fina de chamar o cara de desempregado. A seguir foi a Gabi. A Gabi escolheu a Vivi para subir com ela, porque as duas vieram lá da Casa Azul da Grande Conquista. E ela disse que não queria que o Cauê subisse com ela por causa das diferenças que os dois têm. E ela não conseguia conciliar essas diferenças, então o Cauê ia ficar de fora. A seguir foi a Giovana. A Giovana escolheu a Gisele para subir por causa lá da simpatia entre as duas e tal. E o Cauê apenas por causa das diferenças entre eles. Aí depois a Gisele também escolheu a Giovana para subir com ela, por causa ali da Gigi, as duas amigas, e disse ali que ela foi colocada num paiol cheio de pessoas legais e que ela estava se odiando por isso, mas ela tinha que participar, tinha que escolher, e que mesmo o Cauê tendo um problema com ela, ela gostava dele e tal, e que ele também merecia subir, mesmo ela tendo problemas com ele, mas na escolha ela colocaria ele de fora porque ela teria medo dele votar nela. Uma hora, se ele subir, né, ele vai votar em você, não tem como. E aí, por último, um dos últimos foi o Michel. Aí o Michel escolheu a Gabi para subir com ele por causa da Grande Conquista, que eles participaram juntos e tal, e disse que não queria que o D-Black subisse, segundo ele, não era um chumbo trocado, apenas porque ele via que o D-Black era bastante parado e que ele não ia render muito. Mas, Michel, você também não rendeu muito na Grande Conquista, né? Então, tipo, né, é o SUS falando mal lavado. Então, eu acho que você não devia nem ter mencionado isso. Por último, foi a Vivi. Aí a Vivi, ela disse que queria que a Gabi subisse com ela, por causa lá do que elas viveram na Grande Conquista, e queria que o Cauê ficasse de fora por falta de afinidade entre eles. Então, gente, vamos lá,
já que vocês querem saber como é que estão os números aí da Grande Conquista, vamos dar uma olhadinha aí numa enquete do Votalhada para vocês terem mais ou menos a noção de como é que estão as coisas por lá? Vamos dar uma olhadinha nesses números aí? Deixa eu pegar aqui a pesquisa lá do Votalhada para vocês terem uma noção de como é que as coisas andam por lá. Vamos ver quem é que vai subir, né? Quem é que tem a maior possibilidade de subir. Vamos lá, deixa eu clicar aqui. Olha só. Quem é que tem mais chances de subir aqui por esta pesquisa? Gisele, né? A gente sabe que a Gisele Bicalho vai subir, gente. Então ela é presença garantidíssima lá. Gisele Bicalho vai subir, a gente já sabe que ela vai. De Black, eu acho que ele tem bastante chance também. O Albert Bressan, também eu acho que ele tem muita chance de subir. E a Vivi Fernandes estão colocando aqui na pesquisa que ela tem chances. Mas esqueçam que vai ter que subir um Kawhi, gente. Então, um deles aí vai ter que rodar. Ou vai ser, né, ou vai ser a Vivi, ou vai ser o Albert, ou vai ser o de Black, mas vão ter que encaixar o Cauê ou a Giovana em um desses aqui. Vocês viram que Gabi não tem a menor chance, 8,91%. Vocês viram que a Giovana também não tem a menor chance, 5,24%. E o Michel, coitado, Michel, assim, a lanterninha dessa lista, com apenas 3,81% aí dos votos nessa média. Então o Michel já está de fora e descartado desde já. Giovana também, Gabi também. A dúvida vai ficar aí entre os outros. Gisele nós sabemos que vai. Eu acredito que o de Black tem chances e o Albert também. A minha dúvida vai ficar aí entre a Vivi e o Cauê, mas eu tenho certeza que o Cauê vai subir. Primeiramente por tudo o que fizeram com ele daquele dia, lembra lá? Depois, porque vai ter que subir um Kawhi, gente. É impossível que não suba um Kawhi, tá? O Kawhi tá patrocinando a Fazenda. É impossível que não suba um Kawhi, né? Então esqueçam que vai ter que subir um deles. E aí um vai ficar de fora. Então eu acredito aí que quem vai subir e quem vai ficar de fora. Eu acredito que a Vivi vai ficar de fora, tá? Não estou afirmando com 100% de certeza, porque afinal eu não sou dono da razão. Mas eu acho que ela vai ficar de fora. Eu acho que quem vai subir vai ser o Cauê, o Albert, o de Black e a Gisele. Eu acho que vão ser esses 4 aí. E o que vai acontecer agora? Eles vão disputar 4 imunidades com os 4 baieiros, que são justamente os 4 meninos. O Sasha, o Gui, o Fernando e o Sidney. Eles vão disputar numa prova amanhã. E aí a gente vai saber quem vai pegar uma imunidade e quem já vai direto para a baia. Lembrando, tá, que no domingo já tem a primeira prova do Lampião, a primeira prova de fogo. E aí, quem é que pode pegar essa prova também vai poder trocar a baia. Então, essa baia vai estar bem movimentada nesses primeiros dias, né? Basicamente, é isso aí que vocês vão ver. Enfim, vocês já descobriram aí que o Cauê deve subir. Basicamente, depois de ser tão apontado aí, o menino deve subir. E aí, com essas carinhas aí que ele faz, você já sabe, né? Isso vende, o público compra, essa coisa do coitadinho e tal. Então, gente, o cara já tá praticamente garantido lá, tá? E ele fez por onde, inclusive. Aí depois mostraram lá um resumo do que aconteceu, mostraram ali um resumo do dia lá, né, do paiol e tal. A Vivi Fernandes fez uma promessa de que se ela subir pra sede, ela ia pular na piscina. Ô Vivi, o Guipa e o Breno fizeram a mesma coisa quando eles subiram na mansão pra Grande Conquista, tá? Pensa numa nova, porque isso aí já foi, tá? E aí depois eles dizendo ali, fizeram várias apostas sobre coisas que eles queriam ver, começaram a pensar ali as expectativas que eles estão ali, do que eles vão encontrar quando eles subirem lá
pra sede e tal, enfim, eles estão cheios dessas expectativas. Mas eu achei uma coisa interessante. Foi isso aqui que eu achei interessante. Eles estavam lá no paiol e ficaram se perguntando: será que o pessoal da baia gostou das escolhas? Será que eles não estão chateados com a gente porque a gente escolheu eles para caírem lá? Olha, estão pé da vida, né? Estão pé da vida. Aí depois perguntaram pro D-Black se o D-Black queria beijar alguém lá dentro. Aí o D-Black não descartou a possibilidade, mas disse que só ia beijar alguém se tivesse muito sem ar pela pessoa e tal. E aí eles depois ficaram toda nessa especulação aí, tipo, foi só isso mesmo a baia. Tanto que o sinal principal nem mostra a baia. Quem tá assistindo no Play Plus tá vendo que nem isso a gente tá conseguindo ver, tá bom? Foi basicamente isso aí. Aí depois a Adriane Galisteu entrou ali na sede, falou com todo mundo e separou os peões da prova do fazendeiro em 2 times, tá bom? Basicamente, a Raquel se levantou ali, pegou uma urna e eles foram sorteando os números. Haviam 5 números brancos e 5 números azuis. E aí, cada time ficou dividido dessa forma. O time azul ficou com Gilson, Vanessa, Flor, Fernanda e Raquel. E o time branco ficou com a Babi, Juninho, Flora, Júlia e Zelove. Aí depois a Adriane Galisteu mandou todos eles descerem lá para fazerem a prova e tal. E entrou o resumo do que aconteceu ali, que levou e culminou com o chororô da Flor. Basicamente, a discussão começou ali com a repercussão da história do Zelove. O Zelove, lembra lá? Eu te contei, tá nesse vídeo aí, ó, dá uma olhada no card que tu vai entender melhor. O Zelove e a Suelen tiveram uma discussão porque o Zelove disse assim que nesses primeiros dias seria interessante os homens pegarem os animais mais pesados para aprenderem como é que faz e tal, e depois, assim, com mais tempo, ensinaria isso para as mulheres. Tá, ele não falou com essas palavras, mas ele deu a entender que era essa a intenção dele, que ele não queria, de fato, desmerecer ninguém, mas que ele queria que ajudar, pelo menos, né? E aí o Sidney Sampaio, que tava ali e tal, e falou assim: eu entendo, eu consigo agora compreender o seu coração, que você, de fato, estava tendo boas intenções ali, que você, de fato, não queria levantar esta discussão e tal, que você não queria entrar nessa polêmica, enfim. E aí começou tudo isso, começou uma discussão por causa de um mau entendimento da Suelen, que já levou para esse caso aí para uma questão política. E aí posso ser sincero para vocês, do mesmo jeito que eu já peguei ranço da Thalia, da Maiara lá no Estrela da Casa, por causa dessa coisa política, também já começa a pegar um certo rancinho da Suelen, porque ela levou essa questão para um lado político que não era para ser. Bastava ela ter dito: ó, cara, menos. Você tá dizendo que mulher não pode pegar isso e tal, enfim. Ela podia ter ido só pra isso, não meter esse negócio de feminismo, política no meio. Eu acho que isso não ficou legal. Mas enfim, o Sidney entendeu o que ele quis dizer, aí o Zelove disse que ele não quis ofender ninguém, que ele não queria discutir ninguém e tal. Aí depois a Vanessa se aproximou ali pra entender a história, se ele realmente tinha ofendido a Suelen, como ela tinha feito entender. E aí ele falou que não tinha feito isso e tal. Então ele foi explicando toda a história, que realmente não tinha feito nada pra ninguém ali, pra dar a entender nada. E que apenas ele estava conversando ali com os meninos e dizendo que nesses primeiros dias seria realmente interessante que os homens aprendessem a lidar com essa coisa dos animais e depois eles ensinassem isso para as mulheres depois viessem a aprender, não que as mulheres não tivessem a capacidade de fazer isso. E foi aí que a Suelen entendeu tudo errado. E aí depois começou aí, a Suelen disse ali
que o cara não entendia nada de feminismo, essas coisas, que ele estava ofendendo toda uma classe e tal. Eu te contei nesse vídeo aí, dá uma olhada, gente, porque eu não vou repetir essa história, porque é muito chata. Até o Gui Vieira estava um pouquinho entediado na hora dela contando toda essa história aí, na hora dela falando aí nessa história. E até houve um VAR para mostrar o momento aí que ela estava falando de machismo, feminismo, e o cara se levantando, o Zelov se levantou dali e disse que ele não ia entrar nessa discussão, que ele não queria discutir essas coisas. Simplesmente se levantou e foi embora. E aí ela viu isso como um desrespeito e tal, que foi alguma coisa que ele fez ali de forma desrespeituosa, que não queria ouvir o que ela tinha a dizer e tal. Lembra de novo aquela coisa de política. Eu tô tentando tirar essa coisa de política para você entender melhor. Mas é uma coisa chata da gente ter que repetir a mesma coisa, de continuar falando a mesma história. E aí lá na sala, o Zelov contou a versão dele para Flor. Ele disse que ele não quis ofender ninguém, que ele não quis falar absolutamente nada contra ninguém, que ele não quis usar pautas e nada, que a única coisa que ele disse foi que nesses primeiros dias, como um ato de gentileza dos homens, para eles assim aprenderem o serviço pesado e depois irem ensinando isso para as mulheres. Foi quando a Flor disse aí que ela concordava com a visão dele, que ela concordava com o que ele estava dizendo, que ela achava inclusive interessante a forma como ele tinha dado a essa ideia. Bom, você está dando uma ideia legal da gente fazer as coisas desse jeito. Você vai para um lado, a gente vai para o outro. Eu quero aprender a fazer, inclusive ela falou, eu quero aprender a fazer a vaca, mas eu quero ver alguém fazendo a vaca, eu quero ver alguém já tendo ali uma certa experiência para eu aprender com alguém que já sabe e tal. E não que eu não tenha capacidade de fazer. Então ela foi por esse caminho aí também. Aí a Flor, ela meio que defendeu mesmo o Zelov. E aí ela falou as coisas ali, que ela abomina racismo, que ela tem, os melhores amigos dela são mulheres negras. E aí depois ela falou que ela ama uma pessoa trans também e tal, tipo... Fez uma maçaroca ali de minorias na hora que ela foi falar, que ficou meio confuso ali a história, né? E aí, depois dessa contação toda de história, ela simplesmente falou a visão dela, que ela não via nada de errado com o que o Zelov fez. E isso, na visão dela, era única e exclusivamente um ato de gentileza. E é um ato de gentileza. Não tem nada de errado mesmo com o que ele fez. A Su que entendeu errado. E aí ela continuava lá fora falando que ele estava errado, que ele estava com essa visão retrógrada, que era machismo, feminismo, essas coisas chatérrimas de discussão ali, essa coisa chatérrima por causa de toda uma discussão que para mim não faz sentido. E o Zelov indo para esse lado. Só que aí o Fernando depois se sentou ali, e aí vocês sabem, né? O Fernando, ele tem uma coisa que eu já percebi. Ele ao mesmo tempo, ele tenta se encaixar em alguma coisa ali, em algum grupo. Ao mesmo tempo, eu percebo assim, ele tem as opiniões dele muito fortes, ele é engajado, você já percebeu que ele é gay, então você sabe que ele é gay, ele tem uma visão um pouquinho mais voltada para essa questão política mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele também não tirou a razão da Flor e tal. Ele meio que defendeu a Flor também. Pelo menos até onde eu percebi, tá bom? Posso estar equivocado em algumas coisas, mas até onde eu percebi, ele defendeu a Flor. E aí ele falou pra Flor algumas coisas ali em defesa. Falou ali, né, que a defesa lá... que ele viu que realmente mulheres e homens têm coisas ali interessantes para fazer e podem fazer a mesma coisa, enfim. Nesse primeiro momento, gente, a conversa termina por aí. A conversa não vai tão distante assim e não havia um motivo para se tornar algo maior. Enquanto isso, lá na academia, a Larissa e a Raquel, junto com a Camila, né? A Raquel chega depois, mas a Larissa estava lá junto com a Camila, e elas começaram a fazer estratégias para a roça.
de pessoas que elas consideravam ali fracas, ou assim, fracas não, mas assim, dentro daquilo que elas estavam vendo ali de movimentação, pessoas que poderiam cair fácil numa roça. E aí elas separaram esses nomes aí de pessoas que facilmente cairiam mesmo numa roça, que seria a Fernanda, a Vanessa, a Babi e a Júlia. Grupo das meninas más. Lembra lá que a Flor falou que essas eram as meninas más? Então, foi assim que a Larissa as separou, as meninas más. E aí depois a Camila disse para ela que elas também precisam pensar ali em outras estratégias de jogo também, pensar também nos homens, pensar ali na possibilidade de colocar um homem, porque afinal os homens também têm as estratégias deles de proteção, que os homens também se protegem e tal. E aí ela sugeriu alguns nomes, por exemplo, ela foi pegando ali o Zac, depois ela foi pegando o Sidney Sampaio, e aí ela colocou esses dois como pessoas que, de uma certa forma, aliás, 3 pessoas ali, o Zelov, como você está vendo aí também, como possibilidades de indicação para a próxima roça. Quer dizer, para a primeira roça, né? Nem para a próxima, para a primeira. Então elas meio que já deixaram ali que esses são os nomes que elas pretendem votar, ou o alvo, né? Não que elas não disseram que eles são um grupo, elas disseram que esses são os alvos delas. Babi, Fernando, Vanessa, Sidney, Zac e Zelov. Eu só não entendi porque colocaram o Sidney aí, porque o Sidney não tá necessariamente do lado das meninas. Ele nem tá junto delas o tempo todo. E aí depois, no meio dessa história toda, que a Larissa já tinha feito toda essa divisão ali com a Camila, ela entra lá na despensa, e quem é que tá conversando lá na despensa? O Sasha com a Su. E aí eles começam justamente a falar dessa coisa de engajamento, essa coisa de política e tal, essa coisa chata que estão rolando ali dentro, de posicionamento, que as pessoas precisam se posicionar mais, enfim, essa coisa de jogo aí. E aí a Larissa aparece e ouve também ela falando dessa coisa da estratégia do jogo que já tá rolando, dessa estratégia do jogo que ela percebeu que já tá acontecendo. E aí ela percebeu também que o Sasha tá meio que fugindo dela. E ele admite isso depois, tá bom? A gente já vai chegar lá. E aí ela fica já desconfiada com isso. Aí depois dessa conversa, o que foi que aconteceu? A Flor tava lá no quarto e a Camila tava conversando com ela. Aí a Camila disse assim que percebe que a Flor é muito boazinha, que a Flor às vezes passa a impressão de ser uma pessoa boazinha demais e que o público pode achá-la ali muito frágil, e que o público pode achar que ela é manipulável, que o público pode achar que ela é muito fácil de dobrá-la, enfim, e que ela seria muito fácil de coisar. E aí ela falou que não é assim, que ela sempre foi julgada desse jeito, que ela veio, né, de uma carreira desse jeito e tal, que ela não é desse jeito, que ela sempre lutou para ter as coisas dela, sempre lutou para ter a carreira e a coisa dela e tal. E aí a Su disse que a Su chega lá e começa a falar aquelas coisas engajadas, de que ela, como mulher preta, essas coisas que pra mim não interessa, é muito chato a gente ter que repetir essas coisas aqui, tá? Mas pra mim é chato. Aí ela falando disso, ai, porque você, como mulher, tá definindo isso, você tá definindo aquilo, você, como mulher, não sei o quê. E aí a Vanessa tava ouvindo e ela saiu de lá de dentro e falou ali pros meninos. É o Zelov que tá sentado ali, é o Gilson, o Sidney, o Fernando, e disse assim, olha, a Su tá pressionando a Flor para um posicionamento. Querem que a Flor se posicione, porque estão achando que a Flor tá sabonetando muito. E aí a Flor começou a chorar, dizendo que ela não era desse jeito,
que ela não era essa pessoa, que ela não era isso. E aí começou um choro aí em cima. E aí o Sasha foi lá, abraçou a Flor. Aí depois a Fernanda entrou ali na sala e disse: agora depois somos nós, as meninas malvadas, depois somos nós, as meninas mais, o grupo mal. Olha o que estão fazendo lá com a Flor, estão fazendo a Flor chorar. Ela já foi levar a fofoca adiante, né? E aí a Su começou a ficar nessa pose aí, enquanto a Flor disse: eu não tô fazendo nada de errado aqui, vocês são muito novos, eu te contei, tá nesse vídeo aqui, tá? Dá uma olhadinha lá. Mas aí ela começou a falar que ela tava sentindo ali desconfortável nessa situação, tava se sentindo ali chateada com tudo, e a Camila pressionando, dizendo que era pro bem dela, dizendo que ela tinha que se posicionar, porque o público pode vê-la como boazinha demais, e ela começando a chorar ali, e aí ninguém conseguia compreender a situação, e aí todo mundo ficava ali de fora olhando a Flor chorando, e aí o Juninho dizendo ali dentro que agora não é hora só de pensar em posicionamento também, mas já que estão cobrando posicionamento, o posicionamento de jogo dele vai ser e ele vai se posicionar, porque ele precisa se posicionar, porque o jogo tá na hora e tá chamando. Bem por aí mesmo que ele falou. E a Flor continuava chorando horrores lá no quarto, né? Horrores, um absurdo ali de choro que fizeram a Flor chorar. Enfim, foi isso aí, gente. A confusão da Flor foi só uma coisa sem sentido, porque ela simplesmente ficou do lado do Zé Love. Só isso. O resumo da treta é esse, porque ela ficou do lado do Zé Love. E aí depois, lá durante a madrugada, os peões escolhidos pro Paiol, escolhidos pra Baia, continuavam ali, se preparando pra descer e tal. E o Fernando ali começou a falar sobre as estratégias de voto dele. Inclusive perguntaram que tipo de estratégia ele vai tomar a partir de agora, porque afinal ele foi direto para a Baia. E ele deixou ali um pouquinho claro que ele pretende sim devolver o voto na Baia. Ele pretende devolver essa indicação quando ele tiver uma oportunidade. E aí lá na Baia, eles começaram a falar sobre as meninas. Eu te contei também nesse vídeo aí, dá uma olhadinha lá. Eles estavam falando ali que a Babi vive no mundo de Nárnia, que a Vanessa vive todo o tempo desligada e tal, e que a Vanessa, e entre a Vanessa e a Babi, eles preferiam votar na Babi, porque eles acham que a Babi é mais deslumbrada, vive em Nárnia, enfim. Falaram ali de 1000 coisas e estratégias para esse momento. Aí durante a madrugada, tava lá a conversa, Júlia começava a falar sobre as movimentações de jogo que ela pretendia. Suelen, então, falou para Flor que ela pretende fazer, sim, movimentações na casa e que ela poderia influenciar outras pessoas a, de fato, votarem no Zé Love. Mas ela não pretendia votar no Zé Love agora, ela pretendia fazer outro caminho. Foi quando aí a própria Júlia disse para eles prestarem atenção ali com relação ao pessoal que está vindo do Paiol, porque isso sim pode alterar o jogo. Enfim, ela já avisou. Aí de manhã, a Flor estava lá sentada com o Zack, e o Zack começou a reclamar que as meninas ali do outro lado, se referindo a Larissa, se referindo ali a outras situações, basicamente só querem fazer comida para elas, não querem fazer e dividir comida com ninguém. Aí lá, na hora do trato lá da limpeza, do aprendizado que eles têm que fazer, a Suelen já deixou bastante claro ali que ela sabe que ela vai direto para a roça, caso o menino tenha a possibilidade de vencer, o Zé Love. Mas isso não aconteceu, né? Isso nem ia acontecer. Aí a Júlia, que até então não era fazendeira, estava ali pensando em formas deles mesmos se protegerem. Votos em grupo que eles tinham que tomar e atitudes que eles podiam fazer.
E aí o Gui Vieira também se mete ali no meio e tal, sugere outras coisas. Eu te falei nesses vídeos aí no card, você vai dar uma olhada lá, gente, porque eu também não quero repetir, ser muito repetitivo. Aí depois o Yuri entrou ali, o Yuri inclusive falou que o Gilson agora é o voto dele, que ele vai só votar no Gilson a partir de agora, porque o Gilson isso, o Gilson aquilo, e o Gilson mexeu com ele, machucou ele profundamente e tal, enfim. Basicamente foi só isso. Aí depois a Fernanda lá no quarto perguntou do Sidney se ele tinha já um posicionamento de voto. E aí o Sidney disse para ela que ele ainda não tem nenhum posicionamento, que ainda tá muito cedo para pensar em voto, tá muito cedo para pensar nessas coisas, que ele vai pensar na hora que tiver que pensar. Aí depois ela fez uma pergunta mesma pergunta para Flor. Aí a Flor disse que ainda também não tem nenhum posicionamento quanto a isso e que as coisas vão acontecendo na hora que elas tiverem que acontecer. Aí o Sasha tava conversando ali, eu acho que era com a Júlia também, ele admitiu que ele tá fugindo, sim, de uma proximidade com a Larissa. Segundo ele ali, esse assunto já tá começando a incomodá-lo, porque as pessoas estão fazendo cobranças dele, que as pessoas estão fazendo essa cobrança justamente para que ele procure uma estratégia de evitar de ir para a roça. Basicamente, estão dizendo que ele está querendo tirar proveito de algum relacionamento com a Larissa. Mas, vamos ser sinceros, isso é fazenda. No Brasil, metade do Brasil está ignorando esse reality show. Então, para ele não vai fazer muita diferença também. Aí depois, lá, o Sasha admitiu que ele está mesmo fugindo de uma relação séria com a Larissa, mesmo que a Larissa pressione. Aí depois o Yuri entrou lá, contou da briga que ele teve com o Gilson por causa da calça que ele estava vestindo naquele dia, na entrada da fazenda e tal. Gente, desculpa, é sono. 4 horas da manhã eu tô gravando aqui com vocês. E aí ele reclamando disso, caiu no choro, disse que estava arrependido de ter brigado com o Gilson. Um dramalhão sem a menor necessidade, o cara tava chato. Aí depois relembraram ali o VAR da briga dele, falou ali do exagero, aquela coisa, tava muito arrependido do que fez, mas agora não tinha mais o que fazer. Aí depois a Flora foi lá, pediu desculpas pra Flor, disse ali pra Flor que ela não queria machucar a Flor, que ela não queria forçar a Flor a ter um posicionamento, mas que ela entendia que como mulher ela precisava se posicionar, aquela coisa chata de sempre, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Enfim, as duas se acertaram, pelo menos por hora, né? Não sei como é que vai ser depois. Enfim, terminou aí por aí o resumo que eles próprios disseram. Aí a prova do fazendeiro, gente, era uma prova basicamente de pebolim humano, tá? Era uma prova simples, mas ao mesmo tempo uma prova com alguma estratégia. Quem já jogou pebolim sabe do que eu tô falando, tá? Não é uma coisa difícil, não é uma coisa tão simples, mas também não é a pior coisa do mundo. O segredo dessa prova, gente, era justamente as mãos. As mãos estavam presas aí. Eles estavam presos na barra com uma luva. Então eles não podiam usar as mãos. Então a força não tinha que estar nos pés, ela tinha que estar nas mãos. Você tinha que se segurar na barra e deixar o seu pé livre. O grande problema é que ninguém pensou nisso. Esse foi o grande problema. Então eles se embananaram todo nessa primeira etapa da prova. Ela foi dividida em 2 etapas. A primeira metade foi uma partida de pebolim humano. A equipe que marcasse mais gols avançaria para a segunda fase. Na segunda fase, era uma parte de sorte. Venceria quem escolhesse ali uma caixa que tivesse o chapéu do fazendeiro. Só isso, não tinha mais nada. Enfim, a prova ocorreu relativamente simples, não tinha maior dificuldade. Percebam aí que as mãos estão presas na luva. Não tinha dificuldade nenhuma. E aí esse negócio aí onde a mão estava presa se movimentava, exatamente como o pebolim se movimenta. Então não tinha dificuldade alguma.
Quando a Galisteu apitou ali, apenas o grupo branco entendeu como é que funcionava essa dinâmica ali. E o grupo branco meteu assim de cara nos 3 primeiros minutos da prova, que foram 6, né? 2 tempos de 3 minutos. Nos 3 primeiros minutos eles meteram 9 gols direto no grupo azul, assim, diretão. 9 de uma só vez. Ninguém entendia, inclusive eu acho que foi... não sei qual deles, porque tem muita gente aí que eu ainda não sei o nome, gente. Mas teve alguém lá que reclamou e disse que parece que a bola só estava indo para um dos lados ali, que era o lado do grupo branco, que ele não estava conseguindo ali fazer a bola aí para o lado oposto, mas conseguiram fazer a bola aí para um lado oposto. Inclusive foi a Raquel que conseguiu fazer um golzinho que seja pro lado azul. Mas aí foram tentando, e no fim das contas, o grupo branco, na primeira rodada, conseguiu 9 gols. Era para ter sido 10, mas o último foi anulado por já ter sido completado depois que o tempo apitou. O grupo azul fez 1 gol na primeira rodada e o grupo branco fez 9. Aí veio a segunda rodada. Na segunda rodada, o grupo azul já entendeu mais a lógica. Só que aconteceu um grande problema aí no meio da prova, que foi justamente o Gilson. No meio da prova, o Gilson puxou tanto ali a mão, ele não entendeu que a força tinha que estar na mão, tinha que segurar a mão. Ele botou a força nos pés, se desequilibrou e tirou a mão de dentro da luva. Ele conseguiu até fazer um gol, você tá vendo aí na tela, só que você vê ali no canto da imagem que a mão dele tá solta. Perceba aí, ó, a mão dele tá solta. E aí a Galisteu manda parar a prova e manda o ninja entrar para resolver a situação, porque ele tava com a mão fora da luva. E aí, nesse momento aí, o segundo tempo, até a metade que o Gilson tinha tirado ali a mão da luva, eles já tinham conseguido fazer 4 gols. Podia, inclusive, empatar e, inclusive, podia passar do grupo branco. Mas o grupo branco acordou nessa segunda metade aí e conseguiu fazer mais 3 gols ainda, terminando a prova com basicamente 11 gols contra 4 do grupo azul. Então, assim, toda uma estratégia que o Zac tinha pensado ali com o Zelov, com a Babi, com as meninas, não deu nem um pouco certo, né? O grupo branco venceu a prova, a primeira etapa da prova. E aí foram para a segunda etapa da prova. O Juninho Bill, o Zelov, a Babi, a Flora e a Júlia. Basicamente, a Galisteu mandou eles ficarem de frente para as caixas e que eles ali escolhessem as caixas aleatoriamente, sem ter sorteio, sem nada disso. Apenas escolhessem as caixas que eles queriam. Só. Não tinha nada. E aí, o que foi que aconteceu? Todo mundo escolheu uma caixa, todo mundo ali pegou a caixa que quis pegar, basicamente ali sem nenhuma pressão. Aí cada um abriu a sua caixa. Quem abriu primeiro a caixa foi justamente a Babi, ganhou R$2.000. Depois foi o Juninho, que ganhou ali R$4.000. Depois ali, todo mundo foi abrindo. Gente, eu não vou falar o que cada um ganhou, tá? Pra gente não perder tanto tempo. No fim das contas, ficou ali entre Júlia e Zelov. E o Carelli fez de propósito, né? Mandou segurar os dois de propósito, porque os dois teoricamente são adversários. E aí, quando tava ali no momento, a Galisteu disse para os dois abrirem ao mesmo tempo na contagem dela. Quando abriu, olha só quem é que se tornou o primeiro fazendeiro. Júlia. Júlia Simora, logo a primeira fazendeira da primeira prova. Tirou logo o número 5, o último. Se tornou a fazendeira, a Flora ficou muito feliz, a Raquel ficou muito feliz também. Aí ela pegou logo o chapéu, botou na cabeça. A Adriane Galisteu falou ali para ela voltar logo lá para a sede.
Aí a Raquel tava muito empolgada, que a Raquel já queria explanar ali na frente de todo mundo, já queria gritar ali. Aí a Júlia pediu, não fala nada, deixa eu chegar ali de surpresa e tal. E aí depois as meninas botaram ela no colo, o Gilson ajudou a carregar, a Flora abriu a porta. Foi bem recebida, basicamente, não foi tão bem recebida pelas meninas ali, né? Pela Vanessa, pela Fernanda, pela aquela galera ali, né? O Zac também. Mas o resto da casa meio que comemorou, sim, a chegada da menina dentro da casa. Tava feliz, a grande maioria das pessoas estava felizes. A Larissa até gritou, eu queria que fosse mesmo você a ganhar. Tava torcendo pra Raquel, mas meu coração dizia que era você. Tava ali numa maior felicidade. No fim das contas, foi ela mesma que venceu. Aí o Sasha, olha o Sasha. Pois é, porque ele tem uma certa influência sobre ela. Quem será que vai coordenar esta semana? Vai ser ela ou vai ser o Sasha? Algo que nós já vamos descobrir em breve. Aí depois de tanta comemoração, Galisteu apareceu ali para eles. E aí ela chamou a Júlia e disse assim para Júlia: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já deixou claro para Júlia que a partir de amanhã eles vão acordar cedo, acabou as férias e que ela vai fazer a primeira delegação da temporada. Ainda disse o seguinte, que ela vai ter que indicar alguém direto para a roça. Pela cara que a Júlia fez, eu acho que a Júlia ficou pensando que a Galisteu queria que ela indicasse aquele momento ali a pessoa pra roça. Sendo que não era ali, né? Depois ela se tocou que não era naquele momento. Aí ela ficou mais aliviada e foi lá comemorar. Enfim, gente, agora o jogo vai se definir. Como é que os grupos vão ficar a partir de agora? Aí amanhã, gente, o que vai rolar? Amanhã a gente já vai ter ali a subida dos paioleiros. Quem vai subir? Eu acredito pessoalmente, tá? Pessoalmente, preciso deixar claro. Que vai ser o Albert, vai ser o de Black, vai ser a Gisele e vai ser o Cauê. Eu acho que vão ser esses 4. Pode ser que dê ali um rebote e entre a Vivi no meio e o de Black fique de fora. Ou então ali o Albert fique de fora, um dos dois fique de fora, tá? Mas, no geral, o Cauê vai ter que entrar, gente. O Cauê é Kawire, o Cauê é cota patrocinador. Esqueçam aí que vai ter que entrar alguém do patrocinador. E ele fez por onde? Não só por ele ser ex da Alicia X, mas ele fez por onde, né? Todo mundo apontou ele, todo mundo falou dele, então ele vai entrar. Esqueçam aí que ele não vai entrar, ele vai entrar. O Cauê vai entrar. Gisele vai entrar, a gente já sabe, pelo menos esses dois estão garantidíssimos. A dúvida aí são os outros dois. A gente vai descobrir isso amanhã. E na entrada deles, eles vão disputar imunidades ou vagas na baia. Vai ser interessante de acompanhar isso amanhã. Lembrando, tá, que amanhã já vai ter o resumo aí a partir das 8 horas da noite. Acredito eu que eu consigo... Vou tentar fazer um pouco mais cedo, tá, gente? Mas não posso garantir porque eu tenho um compromisso um pouquinho mais cedo. Então, talvez eu atrase um pouquinho. Mas vai ter o resumo aí das 24 horas, como a gente sempre fez, tá bom? Eu ainda tô aqui lutando para ver se eu consigo trazer trechos de vídeo. O grande problema, gente, está sendo essa restrição de 1 hora que a Record colocou para cima da gente. E aí fica meio difícil, eu teria que escolher muito bem os trechos ali para trazer para vocês. Porque só pode 59 segundos a cada 1 hora, então teria que ser trechos muito bem escolhidos, trechinhos muito bem selecionados para a gente poder passar 59 segundos ao longo de todo um programa aqui que a gente está fazendo. Então a gente vai ter que esperar algumas coisas. Por enquanto eu também não vi grandes repercussões nas redes sociais, estou buscando ali ver como é que está sendo no Instagram e essas outras, então ainda não está tão repercutido assim, eu não vi vídeos sobre isso ainda. Mas assim que eu ver essas movimentações, eu trago aqui para vocês, tá bom? E aí a gente vai comentando em cima. Mas eu aviso quando isso acontecer. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.